Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Hoje a gente vai falar de advocacia na prática. A advogada que está comigo aqui hoje, ela conhece muito do direito na prática, além de advogada, professora também, é membro da Comissão Estadual de Direito Previdenciário e também do IBDP, conhece a rotina de muitos advogados, como que eles trabalham, tem muita conexão com muita gente, então eu tenho certeza que hoje você vai ter vários insights bacanas aqui, beleza? Antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Já maratonou no Prevcast? Vários episódios legais, assim como será o de hoje, onde você pode tirar alguns insights e utilizar no seu escritório. Comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você, como é que ele tem te ajudado. Isso faz com que eu traga aqui convidados mais conectados com você e produza conteúdos que te ajudem aí no seu escritório, beleza? Sem mais delongas, quero trazer ela, doutora Érica Baresi, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Danilo. Obrigada pelo convite, agradeço, acompanho aqui esse projeto incrível do Prevcast, onde traz realmente muitos insights para a nossa advocacia, para a nossa vida, para tudo que a gente precisa aí para crescer todos os dias e se transformar. Pô, que bacana, que bacana. Você, então, acompanha o Prevcast, já viu alguns episódios. Lembra de algum que gerou um insight mais legal, assim, para você? Ou alguns insights interessantes? Da Andréa Rossi, foi bem bacana. Natália Donato. São pessoas assim com quem eu aprendo sempre, a gente tem muita troca. Nossa, a doutora Natália, o episódio dela foi muito legal também. Tá. Ela é uma jovem advogada, mas um foguete, assim, né? Muito. Um foguete. Energia. Episódio bem legal. A doutora André também, uma querida, potente demais, né? Caramba, vários episódios legais aqui. Você viu dos médicos peritos? Chegou a ver o do perito? Olha, esse é legal, dos médicos peritos. O do Everton, doutor Everton Bueno, caramba, que episódio, Juiz Federal de Guarulhos, vários episódios fantásticos, ó, deixar o card aqui para vocês maratonarem depois. Érica, como eu geralmente faço aqui, você já deve ter visto isso em alguns episódios, eu sempre começo querendo entender um pouquinho das histórias, da jornada, né? A jornada é muito interessante até para a gente entender o contexto. Me parece que filmes passam muito por isso, né? Mostrando uma jornada e depois uma conclusão. Queria entender como é que foi a sua jornada, a sua história, como é que você escolheu o direito, como é que ele apareceu na sua vida e o direito previdenciário, como é que aconteceu com você? Eu fiquei pensando hoje nisso, né, porque a gente muitas vezes não para pensar como que isso acontece, né. Eu, a princípio, não pensava em estudar direito, né, eu queria ser psicóloga, pensei em jornalismo e uma terceira opção foi direito. E acabei fazendo a faculdade de direito. Durante a faculdade tinha aquela perspectiva de concurso, né? Cantei ali pelo direito penal, falei, vou fazer concurso público, queria ser promotora de justiça. E estagiei numa delegacia, estagiei na FUNAP, que cuida de o processo, o cumprimento de pena, né? Ali, progressão de regime, essas coisas. E quando me formei, passei na prova da ordem, veio aquela coisa de, e agora, né? O que eu faço? A minha mãe até falou, vamos montar um escritório. Eu fiquei um pouco insegura ali de montar um escritório sozinha naquele momento, porque hoje a gente vê falar bastante sobre gestão, mas naquela época a gente não ouvia muito sobre isso, né? E a gente, até hoje, acho que nas faculdades, a gente tem um déficit disso, né? De preparar o advogado para a advocacia mesmo. E aí fui trabalhar com uma outra advogada com o intuito justamente de aprender, porque eu não tive uma experiência dentro de um escritório de advocacia. E aí fui ali, fiquei alguns anos com ela, depois parei, falei, vou estudar para concurso. Fiquei acho que 1 ano e depois abri um escritório. E aí trabalhava ali, fazia um pouco de tudo, mais direito de família e direito do trabalho. E com o passar do tempo ali, não me encontrava na advocacia, achava que, não sei, aquilo não estava dando certo. E aí me surgiu o direito previdenciário. Fui fazer um curso e me interessei, vi que era um mundo ali complicado, no sentido de que são muitas normas, né? Fiquei um pouco perdida ali no começo.
mas depois me encontrei dentro do direito previdenciário e acho que encontrei ali o propósito mesmo, né? Que eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, essa é uma característica minha. E aí, acho que com o direito previdenciário, eu cheguei nessa coisa nossa, eu consigo transformar vidas e transformar a minha vida também. Porque foi o direito previdenciário que acho que ali que começou, que eu comecei até financeiramente mesmo, ter um sucesso maior. Então, acho que eu cheguei no direito previdenciário e me encontrei. Pô, que legal. Você teve experiências anteriores ao início da faculdade? Você já começou realmente na área do direito? A minha mãe teve salão de cabeleireiros durante muito tempo. Então, dos meus 15 até durante algum tempo depois de formada, eu trabalhei com a minha mãe. Legal. Então, eu trabalhei ali bastante, acho mais de 10 anos com a minha mãe, aprendi tudo. Já dá uma base comercial. Exatamente. Relacionamento. Isso. E aí, ali, ganhei essa experiência. Depois, falei, vou trabalhar fora, não quero mais trabalhar com a minha mãe. Trabalhei por 1 ano e meio numa loja. E... Vendedora. Legal. Vendia celulares. Bacana. Ali também foi uma experiência de relacionamento, de cliente, de lidar com todo tipo de pessoa, né? Que no fundo, é sempre sobre pessoas, né? E quando a gente aprende isso, eu acho que a gente consegue ter um diferencial, que se tratam sempre de pessoas, seja lá o trabalho que você vai fazer na sua vida pessoal, é sempre sobre isso. E ali ganhei essa experiência de vendas e no jurídico eu estagiei, como eu disse, bastante na área criminal. Criminal. A maior parte foi no criminal. E aí o previdenciário veio realmente a partir desse curso que você fez. Foi a partir desse curso que realmente começou a despertar, você falou, caramba, que interessante isso. Isso me chamou a atenção. Aí no começo ali um pouco perdida, com muitas normas, muita informação. E comecei a me dedicar muito aos estudos. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui aquela aluna que sentava na frente da professora. Eu sempre fui muito estudiosa. Bastante tímida. Acho que hoje eu consegui vencer essa timidez. Eu até estava falando no caminho para cá que semana passada eu estive em Curitiba, num congresso. E a gente saiu e eu subi no palco para cantar uma música. E há muito tempo atrás eu jamais teria esse tipo de comportamento, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, tímida mesmo, assim, de não querer me expor, de não querer me mostrar. E até fiz um post falando sobre isso, de que durante muito tempo eu me preocupei com o que as pessoas pensariam. E hoje eu faço as coisas, respeitando ali os meus princípios, mas tentando agir o mais correto possível, mas faço. Sou feliz, coloco a cara e vou fazer. Pô, todo mundo tem a possibilidade de virar essa chave e alguns conseguem virar, conseguem superar essa barreira. Eu me lembro da primeira vez que eu realmente me expus nas redes sociais, foi logo depois de eu fazer um curso de coach, né? Eu fiz uma formação em coach e aí um colega me provocou. Acho que eu já devo ter contado aqui em algum episódio do Prevcast. E aí eu peguei e fiz esse vídeo. Foi um vídeo muito simples, eu tava andando ali na rua, esse vídeo ainda tá no meu Instagram. E aí eu tô falando ali alguma coisa sobre a importância da mensagem, não do mensageiro e tal. Fazia a associação, a provocação que esse amigo tinha feito comigo. E aí fiz o vídeo. A gente fica com medo das críticas. Cara, Danilo agora é o quê? Fez coach, agora é coach, vai ficar aqui dando lição de moral nas redes sociais e tal. E tá, beleza. Você fica com esse pensamento e esse medo. Aí teve uma tia minha que mandou uma mensagem pra mim chorando, né? E isso realmente me deu um insight mesmo. Ela mandou uma mensagem pra mim. Ah, meu filho, que linda a sua mensagem. Pô, sua prima precisa ouvir isso e tal. E aí eu falei, caramba, olha que interessante, né, cara? Eu mandei uma mensagem aqui, tocou alguém, chegou em alguém e, caramba, foi legal pra alguém. Então eu não posso ficar me bloqueando pelas pessoas que talvez vão criticar, sabe Deus por qual motivo, né? Eu vou ter a coragem de me expor e fazer. Como é que você venceu? Como é que foi o seu processo de vencer, Érica, essa barreira que você falou, poxa, era um desafio muito grande e você foi lá no palco e cantou. Como é que aconteceu essa superação? Você tem clareza de como isso aconteceu? Eu acho que consigo contar aqui uma trajetória e eu não sei em que momento que despertou, assim, que eu consegui destravar isso mesmo. Mas eu me lembro, assim,
eu advogava ali e sempre com aquela coisa de indicação de cliente e a gente viu as coisas se transformando, né? Eu sou de uma geração que eu falo que eu estou numa transição da advocacia, que a gente vem de uma advocacia muito ali, a indicação, e aí veio esse boom das redes sociais, e eu me lembro que isso veio muito forte durante a pandemia, né? E um professor que é muito importante na minha trajetória, que é o Valdir, ele falou: Érica, você tem que gravar vídeos, você é tão estudiosa, você fala bem, a gente já teve a oportunidade de conversar, vamos fazer? E aí ele falou: grava uns, me manda, a gente vê o cenário. E aí eu gravei com muito medo ali, receio, vergonha. E ele: não, é isso, o processo é esse. E aí eu comecei a fazer os vídeos ali com o Valdir, e aí comecei a me expor mais nas redes sociais. E aí foram surgindo alguns convites de pessoas próximas ali. Ah, não quer fazer uma aula, não quer gravar um vídeo? E aí a professora Priscila Machado também, numa oportunidade, falou para mim: Érica, você consegue fazer a sessão da tarde que ela fazia pelo Legale? E eu falei: ai meu Deus, e agora, né? Ao vivo, bora lá. Fui, fiz, mas ainda sempre com esse receio. E aí comecei a gravar vídeos no meu Instagram e foram surgindo convites. E aí me surgiu uma palestra presencial na OAB, na sede da OAB em São Paulo. Um convite, e eu falei: meu Deus, será que eu dou conta? Né? Veio aquele receio e falei: vou lá, né? Estudei, me preparei, apesar de conhecer a matéria, dá aquele receio de: meu Deus, vai me dar um branco, será que eu vou dar conta? E fui, né? E acho que os primeiros minutos são sempre aterrorizantes, né? Você fala: meu Deus, aquela plateia te olhando. Dei conta do recado. E aí foi natural, assim. E aí eu mesma me surpreendi com isso que aconteceu na semana passada. Eu falei: gente, eu acho que realmente eu destravei agora, né? Uma amiga, a gente estava num bar lá e olha, hoje tem karaokê e a banda, você escolhe a música e pode subir para cantar. Ela falou: Érica, vamos? Eu falei: vamos, e subi, cantei. Então, eu acho que eu não tenho um momento exato, eu acho que foi um processo ali e hoje eu me sinto mais à vontade para fazer. Ainda, às vezes, dá algum medo ali, algum receio. Eu acho que o medo ele é importante para a gente ter a consciência de que a gente não é perfeito, né? De que a gente precisa estar, se preparar e melhorar todos os dias. Mas eu acho que a trajetória dessa história do destravar é essa que eu coloquei aqui. Poxa, legal. Eu fico pensando aqui, Érica, né, quando você faz essa afirmação de, destravei, Danilo, eu penso muito no poder das palavras, né? Eu estava viajando com a família, fomos para a Patagônia, e eu levei um livro que é conhecido, mas eu ainda não tinha lido ele, O Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária, um livro muito interessante. E aí ele começa dizendo que a diferença entre uma pessoa milionária, uma pessoa que tem muito sucesso, e uma pessoa que não atingiu ainda, ele não é físico. Ele é mental, ele é de consciência. Aquela pessoa apenas ela pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, tem a partir daí resultados diferentes. E aí ele tem a ideia de que pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Quando você pensa: cara, é muita gente, não dá para mim, é impossível, o seu sentimento é de aflição e medo, o seu comportamento é de retração e o resultado é de não aparecer. Quando você faz essa afirmação de eu desbloqueei, o sentimento ele é de confiança, o comportamento ele é de ação e o resultado aparece. E você começa cada vez mais a ser muito conhecida pela sua competência, porque a competência, muitas pessoas que estão assistindo a gente tem muita competência, mas não consegue expor isso e você vence essa barreira. Então, muito legal, parabéns e compartilhe aí com o pessoal. Acho que já é algo inicialmente interessante aí. É um desafio. Você percebe que é um desafio muito grande de muitos colegas advogados? Nossa, muito. A gente conversa com outros colegas e muita gente fala isso, que Érica, eu tenho esse sentimento de não conseguir, de não fazer. E hoje o que eu falo sempre é: vai lá e faz. O seu primeiro vídeo realmente não vai ser bom. Não adianta eu dizer para você que vai ser bom. Não vai. Você acabou de dizer que você tem esse vídeo até hoje. E eu tenho os primeiros que eu gravei. E eu olho para os vídeos anteriores e olho para os de hoje. Eu falo: meu Deus, como eu evoluí. Mas por que eu evoluí? Porque eu fui lá e fiz o primeiro.
eu fiz o segundo, eu fiz o terceiro. E a gente vai numa crescente, você vai entendendo, inclusive dentro da sua individualidade, que você não precisa fazer igual às outras pessoas, você vê as outras pessoas fazendo, e muitas vezes você se compara, né? Vê aquele sentimento de comparação, ou será que eu devia fazer como o outro? E aí você vai entendendo nesse processo de ir fazendo, o importante é a ação. Você vai entendendo dentro desse processo qual que é a sua individualidade, qual que é a sua característica marcante, qual que é o seu ponto forte, e você vai melhorando. E eu acho que o que eu estou fazendo hoje, daqui a um ano, com certeza eu vou fazer muito melhor, porque aquilo que a gente faz repetidamente, a gente faz cada vez melhor. Então, o importante é começar. Então, ter essa trava com medo, com vergonha, mesmo que você vai gaguejar, mesmo que você não fale as melhores palavras, mesmo que você não tenha o melhor raciocínio lógico, mas comece, porque o processo vai te melhorando. Pô, muito legal, muito legal. E aí agora pensando um pouco aqui na sua carreira, bacana, a gente é um passo que dá para os advogados vencerem, né, essa barreira da timidez, ele gera resultado. E agora pensando, voltando um pouco antes, quando você começou a faculdade, quando você começou o seu escritório, ainda naquele processo talvez com um pouco de insegurança. A gente até conversava nos bastidores, né, que a gente sai da faculdade não apenas não preparado para gestão, mas também não preparado para advogar. A gente sai com uma insegurança danada. E aí você tem que abrir um escritório ou decide abrir um escritório. É uma tomada de decisão, não é inconsequente porque a gente nem sabe, na verdade, né? É muito louco. Você fala, caramba, como é que eu fui assim, abrir um escritório, sair pegando processos sem conhecer com profundidade a matéria. Como é que foi esse começo para você, essa tomada de decisão de ir lá e abrir o escritório? Ela foi insegura, assim, no sentido de, meu Deus, também será que eu dou conta? Mas fui lá e fiz. Na época eu tinha 2 sócias e foi um desafio, né? Porque é a questão financeira, é a questão da gestão e essa questão que você colocou no sentido de que a gente não sai preparado para advogar também, para fazer uma audiência. Eu não tinha nem a experiência de petições iniciais, porque não estagiei dentro de um escritório de advocacia. E aí você está ali e você precisa fazer. Então, acho que é o mesmo processo, né? Você, claro, sempre com responsabilidade, porque você está lidando com a vida de outras pessoas, né? Os problemas ali de outras pessoas. E essa crescente também aconteceu, acho que dentro da advocacia, de até você se sentir mais seguro, né? Quando você vai falar com o cliente. Hoje eu percebo que a segurança que você tem em falar com o cliente, isso vai se desenvolvendo ali mesmo, no dia a dia, você fazendo, não acontecendo. E me lembro também dos bastidores da gente falar da advocacia trabalhista, né? Eu atuei em direito de família e em direito do trabalho. E por um tempo fiz audiências pela reclamada para o escritório de uma amiga. E falo que isso foi uma escola, porque na audiência trabalhista tudo acontece ali, né? Naquele momento. Você tem que pensar rápido, você tem que solucionar o problema, aquela questão do ônus da prova que você colocou, que a gente precisa ali entender, olha, essa prova é minha, a pessoa fez uma prova ali que foi bom para mim, então eu vou ficar quietinho aqui, não, a prova não foi boa, eu preciso fazer ali uma contraprova. E isso foi se desenvolvendo, eu acho que também no dia a dia, ali, trabalhando, entendendo e sempre estudando. Eu sou uma defensora do estudo, eu acho que tudo que a gente faz, a gente precisa estudar e colocar em prática. Não adianta nada você estudar também e não colocar em prática. Então, acho que esse exercício de, olha, peguei aqui um caso, é uma coisa que eu não estou habituado, poxa, eu vou sentar, vou estudar. E aí, conversar com colegas que têm mais experiências para te dar essa noção da prática, né? De onde que eu sento, o que eu falo, em que momento eu falo. E acho que esse conjunto do estudo com a prática responsável vai te levando também numa crescente de se sentir seguro, de se sentir apto. E aos poucos você vai entendendo que, poxa, agora eu consigo fazer isso aqui tranquilamente. Aí você agora eu vou para um desafio maior, né? Posso pegar ali, entender um caso mais complexo, né? Eu acho que é isso. Boa, legal. Você hoje está na comissão. Aliás, para quem não sabe, a Érica é minha parceira lá, somos parceiros na comissão estadual de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. E a Érica está no comando de um subgrupo que nós temos que cuida lá da parte de perícias médicas, né? Estamos fazendo lá um organograma e um e-book, né?
Quando é que você começou nessa parte da comissão? Faz muito tempo? Eu comecei, eu acho que eu fiz parte de uma gestão anterior e depois, agora na gestão do Dr. Sodero, então, tá uns 6 anos que eu estou na comissão. 6 anos já, legal. Você percebe que essa experiência, estar na comissão de direito previdenciário, perto de muitos advogados que fazem a mesma área, foi para você algo muito enriquecedor? Muito, muito, muito. Essa é uma coisa, vou até voltar um pouquinho assim, no sentido de que quando eu comecei no previdenciário, a gente não tinha essa quantidade de informações que a gente tem em professores, né, cursos, e eu conto sempre essa história, que eu saía da minha região, que é a Zona Noroeste de São Paulo, muitas vezes para estar aqui na Zona Leste, nos eventos da professora Maura Feliciano, que sempre foi percussora, né, de trazer professores, nomes, para aprender sobre o direito previdenciário. E acho que vai de encontro com essa questão da OAB, de que a gente precisa estar nos lugares, conversar com as pessoas, contar com a experiência de advogados, professores mais experientes. E aí a OAB é um lugar muito bom para a gente fazer isso, para a gente conhecer as pessoas, aprender com a experiência delas, e ali você também vai criando essa confiança, né? Há muito tempo atrás, você acabou de falar, a gente está ali no comando de um grupo. Eu não me imaginaria comandando um grupo de trabalho ali que estuda, que ajuda a advocacia a entender algumas coisas relacionadas à perícia, fazer um e-book, pensar assim com essa cabeça de que, poxa, de que forma que eu posso ajudar, de que forma que eu posso trazer essa informação que vai facilitar a vida dos outros advogados, para que não encontrem as dificuldades que a gente encontrou lá atrás. Então, acho que sim, é um local muito enriquecedor, onde a gente aprende com grandes pessoas, eu fui acolhida ali e fui galgando passos, né, de que, olha, comecei ali, no começo muito como espectadora, entendendo ali, vendo o trabalho das outras pessoas, e aí você vai ganhando a sua confiança própria de que eu sou capaz, e a confiança dos outros pares ali, de que, olha, vamos colocar a Érica nesse projeto, vamos colocar a Érica para liderar esse projeto. Então, sim, é um ambiente onde você cresce muito, onde você aprende muito e, sobretudo, onde você faz muitas amizades verdadeiras que você traz para a sua vida. Não só a gente aprende de direito previdenciário, mas sobre vida, sobre parcerias, sobre amizades, sobre responsabilidade. Eu acho que é um ambiente muito enriquecedor. Eu vejo hoje, assim, que para quem está começando, eu não sabia dela, né? Eu já até falei isso algumas vezes ali, de que eu nem sabia que a OAB tinha as comissões e fazia todo esse trabalho. O que é óbvio, talvez, para a OAB, não é óbvio para a maioria dos advogados. E eu sou exemplo disso, eu não sabia que a OAB tinha isso. A doutora Silvana Batista, aliás, deixar o card dela aqui, foi o nosso primeiro episódio, doutora, uma parceira, a doutora Silvana, ela quem me levou para a OAB e começou a mostrar um pouco mais esse trabalho que a OAB faz. E aí, quando você fala de OAB, pô, o que é a OAB? Né? Ela é madeira? Ela é o que é? Não, ela é a Érica Baresi, ela é o Danilo que está lá, é a doutora Adriane Bramante, é o Sodero que estava lá. Então, são as pessoas que estão se doando para esse grupo de advogados. O advogado, eu venho da época em que a gente dormia na fila do INSS. E hoje, pô, você vem dando palestras aí, por exemplo, sobre esse momento digital que vive o INSS, que é ímpar, e tudo isso é conquistado a partir da negociação dessas pessoas que estão na OAB, né, de lá com o INSS. Esse aprendizado, você percebe que ele, me parece, penso eu, que não é tão teórico, mas realmente é aquela conversa de cafezinho que você pega uma dica que você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Você percebe que esses bastidores, talvez, é o momento mais enriquecedor? Perfeito, Danilo, concordo. Eu acho que esse bastidor é o que traz maior riqueza ali para essas relações. A gente entende como que a OAB trabalha, a gente entende que a gente pode fazer mais, porque, como você disse, nós somos a OAB. Então, a gente cria os projetos ali, de que forma que eu posso levar essa informação. E isso que você pontuou é muito, muito interessante. Eu acho que o que a gente busca ali é justamente trazer as pessoas para próximo da OAB. E sim, a gente tem um subgrupo de relações com o INSS que
que pleiteia coisas ali e é um diálogo muito bom no sentido de que a gente leva as demandas, entende o outro lado, o que acontece ali também no bastidor deles, né? E a gente consegue crescer junto com esse trabalho de que a gente traz melhorias para a advocacia e traz melhorias para nós mesmos, porque é isso que você falou, a gente vai conversar ali no cafezinho e a gente aprende muito, tem os insights, né? E às vezes numa conversa tão banal, você fala, nossa, que bacana, eu consigo implantar isso que esse colega está conversando na minha advocacia, eu consigo implantar isso aqui no meu protocolo, né, que eu vou fazer no INSS, que a gente está nessa migração, né? Eu falo sempre sobre o Ateste Med e a gente precisa entender como essa ferramenta funciona. Então, além da questão, vai muito além da questão teórica mesmo, ali, do aprender ali todos os dias de que, olha, isso aqui vai ser bacana para eu implantar na minha vida, no meu escritório. Eu acho que a gente cresce muito. É enriquecedor e para o advogado que está em casa aí, e que alguns, né, não é a maioria, mas alguns acabam reclamando um pouco da OAB. Lembre-se que a OAB são pessoas que estão dedicando gratuitamente o seu tempo, e não é porque é gratuito que é pouco, pelo contrário, eu vejo isso, a galera deixa seus escritórios de lado para, em favor da advocacia, fazer um trabalho e tentar realmente fazer alguma coisa. A OAB não tem, quer dizer, até tem funcionários, mas essas comissões que geralmente conseguem muita coisa não são funcionários, são voluntários, e o advogado ele pode vir para a OAB, né? Ele pode vir participar. Acho que se a gente fizer uma classe forte, Érica, poxa vida, a gente consegue ganhar tanto, né? Concordo, eu falo sempre que uma advocacia fortalecida é uma sociedade fortalecida, né? E é exatamente isso que o Danilo falou. Se aproximem da OAB, das suas subseções, se aproximem da OAB na seccional, porque tem esse espaço e sim, é um trabalho voluntário. A gente se doa bastante, a gente deixa os nossos escritórios, às vezes a gente deixa alguns compromissos pessoais, a gente tem reunião, a gente participa de conversas, de reuniões com o INSS, de reuniões com o Judiciário, a gente faz reuniões internas, mas a gente também ganha muito. A gente ganha em experiência, a gente ganha em aprendizado, a gente aprende sobre liderança, né? Que assim, hoje é uma coisa que eu estava ouvindo o convidado anterior falar, e ele estava falando justamente sobre liderança, e isso é uma das coisas que a gente aprende também na OAB, porque você está ali trabalhando, e quando você trabalha, naturalmente as pessoas te dão uma oportunidade, né? Então, você aprende, inclusive, sobre a liderança, porque, Érica, vem aqui que você agora você vem trabalhando aqui, a gente percebe que você está trabalhando, então vem aqui que a gente vai te dar essa oportunidade, você já está apto aqui para liderar esse projeto. Então, você aprende um pouco de tudo ali. Eu acho que é muito enriquecedor. Então, se aproximem, se eu puder deixar esse recado aqui, se aproximem da OAB. E trabalhem pela OAB, porque a gente está trabalhando pela nossa classe e, no fim, pela sociedade. Pô, se a gente cada vez mais tiver uma classe forte, todos nós nos beneficiamos, né? O Guilherme Paviotti, o Gustavo Paviotti esteve aqui, aliás, deixar o card dele aqui, e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, cara, eu vou ficar sentado lá no escritório, vendo, eu tô com ele nas prerrogativas, né? E aí ele fala, não vou deixar, quando o juiz afronta um advogado, ele tá afrontando toda a advocacia. Então você vê que há uma consciência de coletivo, né? Eu tô lá com a doutora Andréa Rossi na comissão de comunicação. Cara, a nossa preocupação, a gente fez uma reunião, e qual é a nossa preocupação? É reconhecer que o advogado, assim como eu no passado não conhecia a OAB, que o advogado muitas vezes não conhece, não sabe quem tá lá e como tá lá. E o nosso papel hoje na comunicação é tentar realmente trazer o advogado para a OAB e saber que é uma oportunidade. Então, acho que realmente, acho que é importante. Aí já demos um recado, venham para a OAB. Voltando à Érica, e falando um pouco mais da ideia de gestão, tudo, você tem um escritório, você falou que é na região de Perus, né? E lá você atua com direito previdenciário. O trabalhista você abandonou? Não mais. Não faço mais família, não faço mais trabalhista. Hoje eu trabalho só com previdenciário. Chegam demandas trabalhistas para você e você dá alguma destinação a elas? Chegam sim. E a gente encaminha para os advogados parceiros, que essa eu acho que também é uma coisa que a gente precisa ter, né? De ter os advogados parceiros, daquilo que a gente não trabalha nos nossos escritórios, ter os advogados de confiança ali que a gente faz as parcerias.
e encaminha para esses advogados. Legal, bacana. Aí trabalhista, família também, tem parceiros? Tenho. Legal. E aí você faz todos os previdenciários. Previdenciários, você foca em alguma área específica, alguma que você gosta mais? Eu gosto bastante de benefícios por incapacidade. Eu acho que a gente tem uma demanda grande no escritório de benefícios por incapacidade, de BPC também, e de aposentadoria da pessoa com deficiência, é o que a gente trabalha. A gente faz as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade também, planejamento, mas eu acho que o foco, assim, hoje o foco do escritório são os benefícios por incapacidade, sem dúvida é o carro-chefe. Bacana, que legal. Vou falar, gosto muito de incapacidade. Eu tô com um livro parado para lançar sobre incapacidade, concluído aí. Pô, preciso me cobrar sobre isso, hein? Tem que lançar. Adoro. Eu comecei a conversar com os médicos peritos, né? Caramba, isso me deu tanto conhecimento sobre incapacidade. Eu até contei uma história já em algum lugar que eu trouxe os médicos peritos para poder dar um curso, um treinamento para toda a minha equipe. Isso há uns 10 anos aproximadamente. E nesse momento foi uma virada de chave. Eu falei, caramba, eu estava pegando benefício por incapacidade errado. Eu estava aceitando fazer casos que, poxa, não eram viáveis. Só porque o cliente falou para mim, eu veio com um laudo, eu já achava que era. E aí, por isso eu fui entender o volume de improcedências que eu tinha, de laudos negativos. Como que é para vocês? Porque é muito desafiador para nós que não somos da área médica entender realmente a incapacidade. Veja, o juiz ele não sabe se é incapaz ou não. E também não confia, ele manda para um perito avaliar. Nós geralmente não temos isso à nossa disposição. Como é que você olha de forma estratégica para esses benefícios por incapacidade, Érica, para tentar maximizar as suas chances? Isso é um ponto bem importante, né? Porque, de fato, a gente não tem o conhecimento técnico dentro da área médica. O ideal é que os nossos clientes tivessem sempre um assistente técnico médico, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria dos nossos clientes. Então, eu acho que a gente acaba desenvolvendo habilidades ali, o estudo, a curiosidade, né? Que você falou, olha que interessante, de trazer os médicos para esse treinamento para os seus colaboradores. Isso é fundamental, porque a gente precisa entender como é que é esse pensamento ali no momento da perícia, como é que é feita essa análise, né? E aí a gente tem que trazer isso para um passo anterior, que é justamente quando a gente senta ali para conversar com o nosso cliente, a análise dos documentos que ele está trazendo, né? Porque a gente vai fazer essa primeira análise de viabilidade, né? Para a gente tentar diminuir justamente esse número de improcedências. A gente precisa entender o que é viável de fato, né? E eu acho que a entrevista com o cliente é um fator muito importante, porque não adianta ali você perguntar, o senhor tem ali uma doença, a gente tem que procurar, claro, sempre falar a linguagem do cliente, a gente entende tecnicamente ali a diferença entre doença e incapacidade, mas e buscando os elementos desta incapacidade na conversa com o cliente e depois falar para ele trazer toda aquela documentação e fazer ali o cruzamento do que ele está falando com aquela documentação. Muitas vezes a gente vai estudar sobre a doença, a gente faz esse exercício, né? Olha, puxa vida, precisa entender o que acontece aqui nessa doença, qual que é a evolução dela. A gente se mete ali um pouco na área médica para poder, porque a gente precisa fazer esse exercício, né? E aí, em alguns casos pontuais, até mesmo contratar ali um advogado, um médico que de repente não vai fazer assistência, mas vai fazer ali aquela análise de viabilidade, se é um caso que você está com dúvida. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente precisa ter essa fase anterior do processo, que eu acho que é a fase mais importante, né? É claro que a fase do processo, seja administrativo ou judicial, a gente precisa entender ali o que está acontecendo, o que você precisa fazer. Mas a fase pré-processual, ela é muito importante, porque é ali que você vai entender a viabilidade daquele processo. E a advocacia hoje, a gente escuta muito falar isso, e isso é uma grande verdade. A gente tem que ver o nosso escritório como uma empresa. É claro que às vezes a gente fica ali conduído com uma história de um cliente, mas a gente precisa entender, de fato, existe aqui uma incapacidade? De fato, aqui vale a pena levar isso aqui para o judiciário, né?
olha, o cliente ele tem um indício forte de incapacidade, mas ele tem uma documentação muito ruim, então vamos orientar ele. Muitas vezes a gente faz todo esse trabalho de orientação antes de viabilizar o processo, né? De, peraí, o senhor está aqui com essa história, eu preciso que o senhor me traga mais documentos, preciso que o senhor peça ali a cópia de um prontuário médico para que a gente possa fazer essa análise bem detalhada ali antes de pegar aquele caso e levar essa discussão para o judiciário. Legal, legal. Na entrevista, você falou de várias etapas aí, né, de análise, o pré-processual da incapacidade, eu acho que é fundamental. Aliás, é o momento mais importante, né? A condução do processo é relativamente simples, né? Depois que você distribuiu a inicial, o tiro foi dado, né? Você vai ter ali talvez uma preparação do cliente para a audiência, para a perícia, que não é induzir ele a mentir, pelo contrário, e eu oriento sim os meus clientes essa da perícia, porque não tem essa, tem que orientar o cliente, porque ele está cheio de emoção, e ele vai agir errado na perícia se você não orientar ele. Segura o ânimo, amigão, mostra onde que está realmente aqui o ponto de incapacidade, é isso que o perito vai ver, você tira ali alguns fantasmas da cabeça dele, é importantíssimo esse bate-papo. Eu acho que esse talvez aí seria o segundo momento mais importante, mas esse pré-processual ele é fundamental. Você falou da entrevista, né? E eu acho que aí está um ponto-chave. Como é que você faz essa entrevista? Você tem critérios para fazer essa entrevista de forma que você já identifica rapidamente, ou enfim, com mais segurança, o que realmente está mostrando para você incapacidade e o que não está mostrando? Tem sim. O que eu venho fazendo ao longo, assim, acho que principalmente desse último ano, né? Eu acho que quando eu estou numa fase ali, acho que talvez de crescimento do escritório, e eu falo muito isso, eu tenho o escritório todo na minha cabeça, a gente sabe dos procedimentos, a gente sabe como é que acontece, se o cliente sentar aqui, eu sei decorar as perguntas que eu preciso fazer para ele. Mas quando você precisa que outras pessoas façam isso para você, é muito importante que você tire isso da sua cabeça e traga isso para o papel, para o computador ali. Então, eu criei um roteiro de perguntas ali básicos, que é o roteiro padrão do que a gente tem dentro do escritório, de o que você precisa perguntar para identificar ali essa possibilidade dessa incapacidade, para que qualquer pessoa que venha fazer, seja eu, seja um estagiário, seja um outro advogado, ele tenha ali o parâmetro, e eu acho que crucial é a gente entender ali, já entrando um pouco ali na parte técnica, é aquela coisa do que o cliente faz, o que ele faz, quais são os gestos, qual que é o dia a dia dele de trabalho. Eu não quero saber o cargo dele, eu não quero saber o nome do cargo, eu quero saber exatamente, o senhor chegar na empresa, o senhor faz o quê? O senhor carrega peso, o senhor para em algum momento, o senhor faz alguma outra atividade diferente, o senhor mexe com algum agente, e no detalhe, quais são os gestos laborais dele. E o segundo passo é entender o que aquela doença está causando na vida dele. Que ele tem uma doença, eu sei, está ali no laudo, no relatório médico, que em regra vem muito simplificado, que atrapalha a nossa vida, né? Tem a doença tal, CID tal, está incapacitado. Tá, que informação isso me traz? Nenhuma, né? Então a gente precisa entender ali exatamente o que é aquela doença. E eu pergunto para o cliente, causa dor? Se o senhor fizer isso, se o senhor fizer aquilo, o senhor sente isso? Você vai conversando com o cliente e vai entendendo. Então, eu acho que o crucial são esses dois pontos, e aí a gente precisa perguntar ali detalhadamente quais são os gestos laborais, perder o tempo, na verdade não é perder o tempo, é ganhar ali o tempo com o cliente, de entender esses detalhes e entender ali na linguagem dele mesmo, para depois a gente conseguir traduzir isso num laudo, pedir a complementação de um laudo para o médico, porque aí a gente consegue fazer essa separação, porque como você bem colocou, o cliente ele vem carregado de emoções e muitas vezes ele traz informações que não vão ser importantes para o processo, mas que ao ver dele ali são naquele momento. E quando a gente conversa com ele, a gente vai conseguir identificar qual que é o ponto de relacionar ali. Olha, essa consequência da doença vai trazer um agravamento para aquele gesto que ele faz, ou vai impedir aquele gesto que ele faria, né? Então, eu acho que o principal para a gente conseguir identificar a incapacidade estão nesses dois pontos aí, que a gente precisa ficar ali aquele tempo com o cliente para entender ali na linguagem dele e a gente depois transformar isso em algo técnico do ponto de vista, não técnico do ponto de vista médico, mas ali traduzir para uma linguagem mais do ponto de vista médico e tecnicamente para trazer esse raciocínio da incapacidade para a petição, para o seu quesito,
né, para convencer ali o perito e o juiz daquilo que a gente precisa convencer que é a incapacidade. Cara, que legal, que legal. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que é exatamente isso. E hoje eu não atendo tanto como atendi no passado. Tenho uma equipe que atende, mas eu faço treinamento com a minha equipe. E em caso de incapacidade, eu falo exatamente sobre esse ponto. Eu utilizo um termo que com o pessoal que eu falo de indícios de incapacidade. Eu não tenho como constatar a incapacidade, mas eu tenho como identificar os indícios de incapacidade. Bacana. E os indícios passam exatamente por esse ponto que você está dizendo, de entender quais são as atividades, os movimentos que a atividade exige, né? E como é que essa doença está repercutindo de forma a impedir essas atividades. É nessa intersecção que a gente realmente vai identificar. E eu vou te falar, essa conversa, sendo um advogado, como você mostrou, astuto, entendendo isso e fazendo perguntas, porque a questão é isso, você hoje percebe que se sente segura para fazer essas perguntas. Muitos advogados às vezes têm medo de fazer as perguntas. Não, doutor, estou com laudo, eu tenho laudo. Tá, não quero saber do seu laudo. Não, mas eu tenho laudo aqui, ó, eu tenho prontuário. Não quero ver isso, amigão. Primeiro vamos conversar. E isso, eu acho que primeiro é a conversa. A documentação para mim ela é secundária. Perfeito. Ela é secundária. É a conversa quem vai me dizer, entendi. Eu acho que aqui realmente está fazendo sentido. Vamos ver a documentação. Perfeito, é isso mesmo. Poucos advogados dividimos a mesma paixão pela incapacidade. Na conversa a gente já percebe exatamente isso. Poucos advogados percebem isso. Você tem essa percepção? Sim. Quando a gente conversa com advogados que eles falam de incapacidade, em muitos momentos eu olho e falo, não sei, respeito, mas não é a forma como eu vejo. A forma como você colocou é exatamente como eu acho. É exatamente isso. E a gente conversa com os colegas e a gente percebe que tem muito essa confusão mesmo na incapacidade. Eles não compreendem o que é a incapacidade. E aí vem com essa ideia de que o laudo, tem o laudo, mas não é isso, não faça isso, porque você vai ter um grande índice de indeferimentos mesmo, de improcedências das suas ações. Estrategicamente, claro que a gente não ganha todos, mas a gente aumenta consideravelmente o percentual das procedências das nossas ações. E até aqueles casos que são improcedentes, você consegue, como você já tem todo esse raciocínio dentro do processo, da aquisitação que você fez, você consegue trabalhar numa impugnação, você consegue, no recurso, fazer a sustentação oral de modo a convencer, e a gente convence, sim, às vezes, mudar aquela improcedência numa sustentação oral, porque você conseguiu demonstrar isso dentro do processo. O importante é a gente fazer a prova, ainda que aquela perícia não tenha sido do jeito que a gente gostaria, da ascendência, se você tem ali esses indícios, se você transformou ele em provas, porque você entendeu muito bem na conversa com o seu cliente, você conseguiu trazer isso através dos documentos, você tem uma chance, sim, de reverter essa improcedência. Não é incrível isso? Legal, muito bacana. Agora, é o seguinte, em termos de volume, não sei como que é a sua percepção, queria até entender. De 10 clientes, por exemplo, que procuram sobre a incapacidade, a minha percepção é de que a minoria realmente tem direito. A minha percepção. Aqueles que me procuram, então eu tenho 10 atendimentos, 100 atendimentos. Eu coloco aqui, sei lá, 10, 15, chutando muito alto, 20% desses clientes vão gerar negócio. Porque a grande maioria não tem os elementos, seja fático, seja, e aqui documental enquanto prova, de que realmente aquilo que ele está dizendo dará possibilidade de uma ação positiva. Você percebe isso? Percebo também. O seu percentual assim, é muito mais no feeling, não sei se você tem números nesse sentido. É no feeling também, eu falaria o mesmo percentual que você. Eu acho que quando você entende esse jogo aí da incapacidade, dos gestos laborais e das consequências ali daquela doença, você consegue mesmo falar, olha, aqui não dá. Você consegue ter claramente, tem os casos que você fala, que pode ser, e tem o caso que você fala que vai dar certo. E claro que a gente não pode nunca garantir o resultado, mas a gente tem já essa consciência daquilo que tem uma grande probabilidade de dar certo. E sim, eu concordo com você. Quando você consegue entender isso, de fato, a grande maioria não vai ter direito ao benefício mesmo. Show de... E aí é interessante que quando você olha para isso de forma macro, você automaticamente já cria outro serviço para o seu escritório, porque você vai orientar aquele cliente a contribuir se ele não está trabalhando, vamos pensar aqui numa aposentadoria, vamos pensar aqui em um plano B,
E você consegue até já orientar aquele cliente de, olha, às vezes é uma doença que você sabe que vai ter um agravamento ali, que a tendência é essa. Então, olha, o senhor, se você já orienta, olha, o senhor mantenha aqui os documentos, guarde todos os documentos. Eu falo sempre para eles, coloca tudo numa caixinha, numa sacolinha ali, que às vezes eles vêm com aquela sacolinha de documentos pra gente, coloca tudo ali. Daqui a algum tempo, se houver algum agravamento, a gente tem um histórico do senhor, o senhor volte a nos procurar. E acho que eu falo muito sobre fidelizar o cliente de benefício por incapacidade. E eu trabalho isso muito no meu escritório. Eu acho que a gente tem que manter esse relacionamento, porque ainda que não haja o direito naquele momento, às vezes sim é uma doença que vai ter um agravamento, ou às vezes você concedeu aquele benefício, mas é um cliente que a gente sabe que até na aposentadoria por incapacidade permanente ela não vai ser definitiva. Então aquele cliente pode ter a cessação daquele benefício, e se você manter aquele diálogo com o cliente, as orientações, porque ele sempre vem buscar ali alguma orientação, e eu falo sempre que olha, o médico vai cuidar da sua parte de saúde. O senhor vai precisar de mim, assim como o médico responsável pelo seu tratamento, para cuidar desse seu histórico da incapacidade dentro da Previdência. E você consegue, com isso, fazer com que o cliente mantenha uma documentação sempre muito boa, né? Então, você já tem a experiência do processo anterior dele e você, às vezes, vai precisar judicializar de novo. E eu acho que essa coisa da fidelização do cliente de benefício por incapacidade é muito importante para quem atua com esses benefícios. Legal, eu tenho que provocar uma reflexão aqui, que é a seguinte: a característica, esse cliente ele não é um cliente tão comum como são os outros. O cliente de incapacidade, ele tem alguém que tem a alcunha de autoridade, que é o médico, dizendo que ele não tem condições de trabalhar. E aí ele vem falar com um advogado, que é quem vai fazer o processo, porque ele teve processo negado e não é o médico que vai fazer, e o advogado que não estudou medicina vai dizer para ele que ele não tem direito. Ele fala, mas peraí, meu médico está dizendo, pô, esse advogado não sabe nada e o INSS causou injustiça em mim. Isso me parece que é a grande maioria. A conduta mais comum desse cliente é sair do nosso escritório e ir para um outro. Ir para um outro e falar assim, faz para mim o processo, e aí alguns advogados mais desavisados vão fazer. Vai dar improcedência, mas fizeram o processo para ele. Você percebe isso acontecendo, o cliente com essa característica. Uma sugestão, não sei se você faz isso ou não no seu escritório, e para o pessoal de casa, fica realmente como sugestão. Como é que eu penso? Eu sempre falo muito que é sobre vendas, né? Essa pessoa, ela tem essa característica, ela acredita que ela está incapaz. Eu sou advogado e, como advogado, eu sou defensor. Eu não estou ali para julgar. O que geralmente eu faço nos meus escritórios, Érica, primeiro eu sou muito franco com o cliente. Eu encontro aqui riscos, porque eu não posso dizer para ele que tá ou não tá, porque realmente eu não sou médico. Eu avalio indícios. Perfeito. Digo, eu acho que aqui há grande risco no seu caso e não é um processo que eu consigo fazer cobrando no êxito. Se o senhor quiser que faça esse processo, eu realmente sou um ótimo advogado nessa área. É bem provável que você esteja com uma das melhores pessoas nessa área para te defender. Mas eu não consigo te cobrar no final. Se você quiser, a gente combina honorários iniciais, né? E aí eu vou cobrar um valor que realmente seria o valor do processo para mim, porque a bola agora está com ele. Ele já encontrou um profissional qualificado que se mostrou adequado para defender. O advogado ponderou os riscos e deixou a decisão com ele. Quer que eu faça? Eu faço. A gente não perde negócio. Perfeito a sua colocação, perfeito. Interessante. Muito interessante, perfeito. Que é exatamente isso, porque aí a gente, no processo do êxito, a gente assume o risco com o cliente, né? E aí, quando tem um risco muito grande que a gente identifica ali, como você bem colocou, a gente não pode dizer assim, olha, não há uma incapacidade aqui. Porque tem um médico dizendo que sim, mas a gente entende os riscos do processo. Você está vendo que é um sistema de concessão de laudo em que o médico dá porque dá. Perfeito. O Jonas, ele fala uma coisa muito interessante, não sei se é o Jonas ou... Não me lembro qual dos peritos médicos que nós conversamos aqui, que eles falam o seguinte, né? Existe na medicina as suas subdivisões, você vai ter a medicina normativa, que é a perícia médica, e a medicina assistencial, que é o médico que cuida do paciente. Eles partem de perspectivas diferentes. Uma parte da dúvida, tudo que você fala eu duvido. A outra, ela tem a obrigação de acreditar. Você não vai no médico falar que está com dor de cabeça sem estar. Então ele vai te dar um atestado. A normativa, ela precisa ter dúvida. Perfeito. Então é muito interessante nesse sentido. E agora você falou que está com uma moça lá, né? Você falou que tem essa questão de treinar. Como é que está sendo essa questão de treinar para você passar tudo isso que está na sua cabeça
para uma outra pessoa executar com o mesmo nível de excelência e qualidade? Olha, alguns anos atrás eu achava que o grande desafio era aprender direito previdenciário. E sim, foi um desafio. E hoje sou qualificada para atuar nas causas previdenciárias. Mas hoje o meu maior desafio, eu estou nesse processo, eu acho que é essa questão da gestão, de delegar tarefas, né? E tenho estudado bastante sobre isso para entender esse processo. Você talvez não, com certeza conhece, porque já disse aqui que tem os colaboradores e tudo mais. Isso tem sido um desafio para mim mesmo, de sentar e colocar no papel os procedimentos operacionais padrão, né? Fui estudar sobre isso, de como é que a gente faz. Até você colocou a questão da perícia, de orientar o cliente, né? Eu tenho por hábito, assim, sempre tive de que, olha, uma semana antes, 2, 3 dias antes da perícia, o senhor vem aqui, a gente vai sentar, vai conversar. Eu vou, para acalmar aquele cliente, porque, como você colocou, ele vem cheio de emoções, para separar a documentação médica. Muitos deles falam, mas doutor, o perito não vai nem olhar. E isso é um problema dele. A minha parte, a nossa parte nós vamos fazer. Nós vamos mandar a documentação correta, organizada, para facilitar a vida do perito, que ele vai fazer muitas perícias naquele dia. Se o senhor tiver que procurar um documento ali para ele na hora, isso já é um dificultador. Então, vamos deixar a documentação organizada. Mas, voltando para essa questão do treinamento, eu tenho feito esses procedimentos operacionais, colocado eles no papel, venho usando uma ferramenta para me auxiliar com isso, que é uma ferramenta desafiadora, que estou aprendendo a lidar com ela, que é o ChatGPT, né? Até tenho aqui na minha cabeça que sempre converso com os clientes. Essa semana eu fui conversar com uma cliente, eu já ali com a ideia do que eu ia fazer, pedi para esse chat criar um cronograma ali, um passo a passo para entregar para o cliente da perícia, né? De como ele deve se portar, como você bem colocou, nunca com a ideia de tendencioso para que ele fale que tem algo que ele não tem, jamais. Mas, assim, de que, olha, como é que o senhor deve se portar, de que forma o senhor deve conversar com o perito, quais informações são importantes para que o senhor diga ali para ele, né, na hora da perícia. E aí isso tudo a gente está colocando no papel, tanto para o treinamento de quem vai trabalhar ali conosco e também para o cliente, que hoje a gente vê muito falar sobre manual do cliente, né? E aí eu estou implantando essas coisas, assim, não contratei ninguém para fazer, estou fazendo ali, estudando e criando esses procedimentos. Bacana, esse desafio de delegar, ele não é fácil. Se me permite uma sugestão, claro, uma reflexão. Porque pode ser o problema também que outros advogados, eu tenho certeza que muitos estão com esse problema. Eu acho que o princípio, e não, veja, não é tudo, né? Mas o princípio de delegar é oportunidade. E aí eu vou te explicar o seguinte. Hoje você, Érica Baresi, nesse nosso papo, mostrou um conhecimento de altíssimo nível em termos de incapacidade. Um nível fantástico. Poucos advogados conversaram comigo, conversei com médicos, peritos, mas advogados, poucos têm essa visão. Olha o nível que você alcançou, um nível grande. Vários advogados conversaram aqui e você está num nível de percepção altíssimo. Mas você lembra quando você pegou a carteira da ordem pela primeira vez? O sistema de justiça, o sistema, esse pilar de justiça do nosso país, ele delegou a você a opção de ele deu a oportunidade para você de ser advogada. E ao dar a oportunidade, passou um processo. Houve um processo de aprendizado. Então, a grande questão da delegação é você dar a oportunidade e esperar o processo. Óbvio que não é esperar na inércia, é desenvolver, auxiliar, agindo como um mentor, né? Mas a delegação, ela é um processo em que, assim como você errou lá no começo, contratou provavelmente processos errados, se você olhasse as coisas que você fez no passado, muito provavelmente você corrigiria. E essa é a mesma pessoa que vai iniciar com você, muito provavelmente, entende? Então, você dá oportunidade, você treinar, desenvolver essa pessoa, dar os direcionamentos, isso eu garanto para você que dá certo, tá? O POP, ele é muito importante, tá? Você ter os manuais de procedimento do seu escritório, isso ajuda, mas sem isso você consegue delegar. Agora, com isso e talvez ali não fazendo esse acompanhamento, talvez a delegação seja mais difícil. Realmente entender que, cara, vai errar, vai acontecer. Faz parte do processo. Faz parte, ele precisa se desenvolver assim como eu precisei me desenvolver
para chegar até aqui. Depois você vai ver que, ó, porque a advocacia é de longo prazo. É bem provável que você seja advogada pro resto da vida. Sim. É muito provável. Sim. Então, quer dizer, é sempre pensamento de longo prazo. Você acha que faz sentido? Muito, muito sentido. Eu vou até colocar aqui experiências, eu já tive contratação de estagiários e hoje fazendo esse exercício de pensar, muitas vezes eu falo que eu errei com eles ali, porque justamente não ter essa consciência no sentido de que, olha, do ensinar, do treinar muitas vezes, porque a gente talvez quando a gente contrata alguém, a gente tem aquela expectativa de que, eu vou falar, faça isso e a pessoa vai conseguir fazer. Não, porque a pessoa não passou por esse processo que você colocou de aprendizado e eu talvez não tive a expertise naquele momento de falar para ela, olha, é assim, porque sim, os procedimentos escritos são importantes, mas eu acho que a conversa, o feedback, de sentar ali semanalmente com aquela pessoa, de quais estão sendo as suas dificuldades, de ensinar, de que, olha, sim, você errou aqui, é assim que é feito, porque errar faz parte do processo e entender isso faz muita diferença. Até para a gente conseguir aceitar algumas coisas que a gente fez na nossa vida, assim, né? Hoje eu olho para trás e falo, poxa, eu só estou aqui hoje porque cometi os erros que cometi lá atrás. Eles me ensinaram e me fizeram chegar até aqui. Então, entender que esse errar e que as pessoas que vão trabalhar com você vão errar também, eu acho que é fundamental. Então, assina embaixo de tudo que você acabou de falar. Eu estou nesse processo de aprender tudo isso e tem sido desafiador e engrandecedor. Pô, muito legal. Você está no processo de aprendizado de delegação. Estou aprendendo, estou errando. E isso é fantástico. E vai, assim como a gente falou no início, né? Você vai fazer o primeiro vídeo, cara, não vai ficar bom, vai errar. E o processo de delegação é igual. Você vai delegar errado, vai colocar uma pessoa muito mais por conveniência do que por estratégia. Já digo para você, avalie qual é a atividade e veja se o perfil da pessoa se encaixa com aquela atividade. Estava falando no episódio anterior, às vezes você pega, acho que há 2 episódios atrás, você pega uma pessoa que ela é muito comunicadora, ela é muito de comunicação, e você coloca, por exemplo, ela para fazer análise de revisão. Você mata essa pessoa. Com certeza. Aí a pessoa não vai bem, você fala, pô, a pessoa é ruim. Ela vai para um outro lugar e aí, de repente, ela se torna uma pessoa fantástica. Você fala, caramba, eu não aproveitei o potencial. Perfeito. Conversei com a Jerusa Prestes, ela tem 500 mil de seguidor nas redes sociais, ela tem um episódio com a gente e ela fala sobre isso. Ela estava no escritório, a cidade dela tem 16 mil habitantes, ela tem 500 mil de seguidor. Ela estava no escritório que não deixava ela se expor. Saiu e olha o quanto ela alcançou. Saber, ao delegar, né, e na liderança, que é o episódio anterior, é muito sobre isso, perceber as características de cada um. Vai dar muito certo. Como é que está sendo esse desafio? Você tá encarando de boa, tranquilo? Tá entendendo o que é processo? Já ficou claro? Tô entendendo. Eu acho que eu tô lendo muito, assistindo aulas. E acho que é aquela crescente que a gente vem falando, eu percebo isso, assim, de hoje ter consciência, a consciência do que eu fiz errado no passado e que eu também estou nesse processo de aprendizagem com esse desafio novo, né? E eu acho que é aquilo que eu também coloquei no começo, de que hoje eu vou lá e faço. E eu sei que o erro vai fazer parte desse processo. E que eu vou aprender, e que eu vou melhorar, e que, como você disse, talvez a primeira tarefa que eu delegue não seja a melhor, mas se eu conseguir fazer esse exercício de falar, olha, muito da autorresponsabilidade também, porque a gente quer sempre colocar na conta do outro, de que, olha, puxa, aquela pessoa não é boa, mas você delegou claramente aquela tarefa, você disse o que ela precisava fazer, qual que era o prazo, deu as diretrizes. Estudando isso, hoje eu entendo exatamente onde eu errei e onde eu posso melhorar. Então, eu acho que essa coisa da autorresponsabilidade, de você fazer essa reflexão, de que sim, a culpa não é toda minha, mas eu errei nesse processo aqui também. Onde é que eu posso melhorar para da próxima vez a coisa sair melhor? Legal. O Paulo Vieira, do Febracis, ele tem... Eu tenho um livrinho. Você leu o livrinho? Cara, que legal aquele livrinho. O Poder da Autorresponsabilidade. Cara, para de falar que é o outro, né? Os problemas que acontecem na sua vida são responsabilidade exclusivamente sua. Cara, que legal, né? E aí, sei lá, eu acho que você se sente até mais poderoso, né? Porque tá no seu controle. Exatamente. Entender isso. Você pode mudar. Entender isso, que as rédeas da sua vida estão na sua mão, faz toda a diferença. Sim, vão ter momentos difíceis. Aqui ninguém tá dizendo que tudo são flores, que tudo é fácil, muito pelo contrário. É uma construção, mas entender que esse processo está nas suas mãos faz muita diferença. Eu falo sempre isso. Pro meu namorado,
que está aqui nos assistindo, inclusive, que ele sempre me foi um incentivador, ele sempre me disse, vai e faz, porque eu sempre tive a coisa, será que vai e faz? E eu acho que é isso, e entender esse processo e conseguir fazer essa autoanálise é muito importante, porque você vai sempre melhorando, subindo um degrau e melhorando, subindo um degrau e melhorando. Ou eu ganho ou eu aprendo, eu nunca perco. Perfeito. Acho que essa é a ideia. Perfeito. Essa é a ideia, você está sempre avançando, muito legal. Bom, pensando aqui agora, mudando um pouquinho da incapacidade e falando com o seu primo próximo aqui, que é a deficiência, isso para nós advogados, que é uma área muito próxima, né? Essa é a referência que eu quero trazer. A deficiência também é pouco compreendida por muitos que atuam no direito e talvez até mesmo para o próprio Jeff, quando você fala, por exemplo, de benefício assistencial, que faz análise médica sobre viés da incapacidade. Você percebe isso? Fica louca com isso? Nossa, sim, eu estava fazendo uma análise essa semana de uma perícia e era BPC, deficiente, pessoa com deficiência e assim, dá até uma palpitação, né, gente? Você leu a conclusão do laudo, não está incapaz para o trabalho. Gente, não é sobre isso, a gente não está falando sobre incapacidade aqui, e isso é uma coisa que até na sociedade, né, a gente precisa tirar essa coisa de que a pessoa com deficiência é uma pessoa incapaz. Não, muito pelo contrário. E a gente precisa, vejo sim muito essa dificuldade e acho que a gente sempre escuta isso e eu acho que isso é muito importante. É o advogado que muda a história, que faz ali, muda as decisões. Então a gente, enquanto advogado, vem um laudo desse, a gente tem que se manifestar ali tecnicamente, a gente tem que colocar as nossas emoções de lado, porque assim, dá um negócio na hora que você vê, mas você fala, não, peraí, respira tecnicamente, vamos discutir aqui nesse laudo. Veio a sentença. Também, a gente está tratando de pessoa com deficiência, veio a sentença falando sobre incapacidade, eu vou recorrer tecnicamente, vai para a turma recursal, eu vou sustentar lá, porque a gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa mudar essa ideia, que está um conceito errado aí de deficiência. Você vê que loucura, né? A gente muitas vezes tem que discutir isso na turma, numa sustentação oral, porque até juízes estão, mesmo com impugnação clara, você Sim. mostrando, peraí, não é isso. Olha que a lei está dizendo aqui o que é a deficiência. É básico isso. Claro. Para quem é operador do direito, isso, para quem é operador dessa área, sobretudo, né, da área previdenciária do direito, isso é básico. Né? O critério de incapacidade e de deficiência, eles estão bem definidos e eles não são iguais. Exatamente. Eles são bem diversos, mas pô, um juiz, de repente, vai lá e Sim. fala, caramba, que loucura, né? Sim. Mas já no caso de aposentadoria da pessoa com deficiência, acho que a análise vai um pouquinho melhor, sobretudo no âmbito do INSS, né? Perfeito. Você percebe isso? Percebo. Que funciona muito melhor no administrativo, no âmbito do INSS, as perícias. A gente ainda encontra alguma dificuldade de alguns médicos peritos ali que talvez não estejam tão habituados, até porque a gente tem um regramento ali de como essa perícia deve ser feita, né? De quais são os quesitos que o médico perito vai precisar avaliar ali na análise da aposentadoria da pessoa com deficiência. E isso é um diferencial muito grande, porque a gente tem um critério ali, né? Então, assim, anda muito melhor, porque quando a gente leva isso para o judiciário, mesmo que a gente apresente uma quesitação ali similar com que a análise precisa ser feita ali do regramento que a gente tem uma dificuldade. Porque a perícia, talvez a perícia judicial, ela não esteja preparada para esse. E aí eu acho que você trazer os médicos, isso eu acho incrível, né? De trazer os médicos peritos. A gente precisa dialogar. Eu acho que a gente precisa criar esse diálogo, né? De que a gente precisa entender os dois lados da coisa, né? E acho que esse diálogo é muito importante para que essas ideias dos conceitos... A perícia, ela é um ato médico, mas ela, dentro do CPC, ela tem um regramento, ela é um ato judicial e ela tem ali o regramento, ela precisa ser respeitada. Então, essa conversa, eu acho que tem muito a engrandecer, a gente precisa ter esse diálogo e trabalhar isso muito no judiciário, principalmente no judiciário. E gente, às vezes a gente fala, não vou recorrer. Não, recorram, façam sustentação oral, porque só assim a gente vai conseguir mudar algumas decisões, algumas ideias que estão ali implantadas. A gente vai perder a gente vai perder dois, mas uma hora alguém vai falar, poxa vida, estão falando tanto disso daqui? Peraí, né? E a gente vai conseguir mudar essas decisões. A pontuação, né, no caso de
pessoa com deficiência que pensa em aposentadoria é algo que ajuda muito, né? Muito. Porque para dizer que é ou não é, preciso fazer essa avaliação sob o olhar da pontuação, né? Perfeito. De cada um dos domínios ali. Então, isso impõe aí uma análise mais adequada às ferramentas que foram trazidas para essa análise, né? Perfeito. Já no caso de incapacidade, laudo negativo é chorar, né? Você vê muita solução? Assim, É uma luta de Davi contra Golias. Exatamente. Sem o resultado que aconteceu. É muito difícil da gente assim, fazer com que o perito, né, mude ali a decisão. A gente sempre faz a nossa parte, vai impugnar, vai manifestar, mas realmente é muito difícil a gente conseguir alguma mudança. E justamente talvez por não ter esses critérios muito bem definidos, como tem na avaliação da pessoa com deficiência, a gente encontra uma dificuldade muito grande. Até na hora de impugnar ali, e o judiciário leva muito em consideração, sim, o laudo, né? Tem até uma justificativa, porque o juiz também não é um médico, né? E ele vai ali seguir o que o perito está dizendo, né? Mas é um trabalho que a gente precisa fazer. Eu sempre falo isso, assim, quando eu vou impugnar laudo de incapacidade, eu sempre falo, gente, a gente precisa fazer, a gente precisa... Eu sei que às vezes é desanimador, mas a gente precisa fazer, a gente precisa levar corpo para essa discussão, porque só assim a gente consegue mudar algumas coisas que estão enraigadas, né? Que a gente precisa trabalhar isso para conseguir mudar. Acho que, pensando aqui agora, refletindo, não sei se faz sentido, mas, sei lá, apareceu para mim que faz. Veja só, como muitos advogados não têm essa visão de fazer esse filtro, de ser realmente o primeiro perito da causa, se todos os advogados têm esse mesmo conhecimento e vão falando, cara, esse caso não dá para fazer, desculpa, mas não dá. Você vai ter um volume menor de perícias que serão negadas. Como isso não acontece, ou seja, a maioria das perícias, os clientes ou segurados realmente não têm capacidade, a perícia médica acaba tendo a percepção de que a sociedade, ela realmente, ela finge muito mais do que está doente. E aí gera esse estigma sobre esse benefício. Se isso é parado pela própria advocacia, né, de forma técnica, você começa a mudar também um pouquinho o olhar, porque o perito médico começa a falar, peraí, não está vindo tanta gente assim, eu preciso fazer um olhar sério. Por mais que o cara de repente exagere, você vai falar, pô, peraí, não é mais um porque não está toda hora vindo mais um. Agora, quando toda hora está vindo mais um forçando, isso... Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que fazer aqui a nossa meia-culpa, sim, porque a gente é o primeiro perito da causa, a gente é o primeiro juiz da causa, e a partir do momento que a gente leva um volume grande de processos que a gente sabe que não vão ter ali, que a gente colocou aqui, olha, se de cada 10 a gente tem 3 que são viáveis, e a gente não faz aquele 7, mas um outro advogado vai fazer, isso vai criar um volume enorme lá no judiciário de laudos que vão entender ali pela inexistência da incapacidade, sim, vai trazer essa ideia de que, puxa vida, estão aqui vindo forçar uma situação. Então, eu concordo plenamente com você e acho que aí a gente entra na questão de que a advocacia precisa se preparar, precisa estudar, precisa entender tecnicamente. A gente falou aqui várias vezes de discussão técnica dentro do processo. Não adianta a gente ir lá e chorar, né? A gente sempre chora ali na frente do computador, mas a gente, na hora que vai colocar no papel, a gente precisa pensar tecnicamente, de olha, vamos impugnar isso aqui tecnicamente. Não adianta eu ficar aqui gastando, falando que o perito não é bom, porque a ideia não é essa. A gente precisa, olha, o 473 diz isso, não respondeu os quesitos, eu tenho um documento contundente aqui que demonstra tal situação. A gente tem que ir pelo viés técnico e, sim, fazer muito bem essa curadoria ali no momento inicial que o cliente chegou no nosso escritório. Eu acho que isso também vai fazer muita diferença no olhar que o judiciário, que é isso que a gente está colocando aqui. A gente precisa ter esse diálogo justamente, talvez até para entender aí os dois lados da coisa, né? Porque muitas vezes a gente fala, o perito, o juiz, mas a gente está fazendo a nossa parte aqui? A gente está tecnicamente preparado para atender esse cliente e levar o que de fato tem viabilidade para o judiciário? E isso que você está dizendo se alinha com o meu processo. Eu passei por esse processo e eu vou apimentar também sobre um outro olhar que o advogado não tem e deveria ter. Aconteceu comigo no meu escritório. Por que eu fui me preparar mais tecnicamente para os benefícios por incapacidade? E é o que provavelmente acontece com a maioria dos advogados. A gente começa a contratar e começa a ficar feliz pelo volume de processos que está entrando. E volume é percepção de que a coisa tá indo bem. Cara, tá vindo mais gente, tá vindo mais gente. E aí você vai contratando, fechando 100 contratos mês aí, mais contratos ainda. Caramba, que legal.
chega um momento, e eu deleguei, eu trouxe equipe, treinei, gasto tempo fazendo tudo isso, e quando vou ver, estou com um monte de improcedência. A autorresponsabilidade impôs em mim falar assim, peraí, não pode, não é possível que o judiciário está tão errado assim e eu estou certo em todos os casos. Eu preciso encontrar a solução. Quando você tem essa dor de gestão, essa dor no bolso, o prejuízo financeiro, porque eu estou pagando salários para gerir esse volume de processos que não está dando retorno. Aí você fala, opa, para aí. Então tem advogado, muitas vezes, está contratando um monte de caso. Isso vai gerando um baita de um custo de operação. Você vai gastar tempo técnico em processo que não vai dar resultado. Perfeito, concordo. Concordo totalmente com você. E eu até vejo um movimento hoje muito grande no sentido de vamos fechar contratos, vamos fazer divulgação no digital. E eu acho sim que a gente tem que estar no digital. O mundo mudou, né? E hoje a gente tem o regramento da OAB que permite a gente, inclusive, patrocinar posts, né? Mas eu vejo uma crescente de, fechei não sei quantos contratos, mas qual é a qualidade desse contrato, né? Você está, de fato, analisando isso corretamente? Você está levando isso... A gente não está, às vezes, abarrotando o INSS e o judiciário com coisas que realmente não têm fundamento? E isso é ruim para todo mundo, porque passa uma percepção... da advocacia que não é boa, passa ali também, a gente está enchendo o sistema que poderia estar analisando os casos efetivos com casos que a gente sabe que não tem viabilidade. Então, acho que esse exercício é muito importante. Enquanto gestor, eu acho que essa autorresponsabilidade de mesmo, peraí, eu tenho 100 contratos fechados aqui, mas desses 100, qual que é o meu percentual de procedência, né? Será que o erro está ali mesmo no judiciário? Será que a gente não precisa voltar um passo atrás aqui e em vez de pensar na quantidade de contrato, pensar de vamos melhorar aqui o nosso atendimento, essa conversa inicial com o cliente, a gente volta lá para o começo da nossa conversa de que, como você bem colocou, esse é o passo mais importante. Claro que a gente precisa ter o conhecimento técnico para atuar dentro do processo. Mas o conhecimento técnico ali prévio de entender a viabilidade desse processo é fundamental, acho que para o sistema como um todo e para o nosso próprio escritório, para a saúde financeira e gestão do nosso escritório. Agora, Érica, por outro lado, surge o Atestmed, em que você vem falando muito sobre ele, você vem se tornando referência aí nessa parte. E eu fico pensando aqui o seguinte, falamos que a maioria das pessoas, elas não têm direito. E o Atestmed, ele não sei como você enxerga isso, mas complicado dentro desse cenário. Um cenário em que a maioria das pessoas buscam em decorrência de outros problemas, que são problemas sociais, né? Não necessariamente de incapacidade, problemas de, eu preciso colocar comida dentro de casa, não consigo emprego, eu tenho realmente um problema de saúde por vários aspectos sociais e por conta disso vou tentar benefício, eu consigo um laudo, a medicina assistencial ela me dá. E agora o INSS concede sem aí a perícia, né? Só com análise documental, acreditando no documento médico. Como que você pensa isso, assim... essa questão, sei lá, de certa forma estranho. Eu não sei se o governo está dando uma boa decisão. Eu acho que ele não está resolvendo como deveria resolver. A gente vê muito, eu acho que esse movimento de soluções rápidas para problemas, soluções rápidas e fáceis para problemas que são mais complexos, né? Verdade. E a gente precisa mesmo fazer essa análise, né, de até que ponto isso é bom. Eu acho que a gente precisa, assim, melhorar a perícia, melhorar a perícia que eu digo no sentido de talvez o número de servidores e tudo mais. E hoje a gente tem essa análise documental que está aí e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E acho que é uma ferramenta que o governo federal, assim como está ali, está em processo de melhoria, entendendo como isso está funcionando também. Mas eu acho que veio para ficar. E eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque isso vai fazer parte ali do nosso cotidiano, né? Já está fazendo, né? E a gente vê todo dia ali um regramento, uma portaria, de que isso tá numa crescente, né? De que isso veio para ficar e a gente vai ter que entender como isso funciona, a melhor forma de lidar com isso. E sim, eu acho que talvez a gente tenha até um projeto piloto de
disso ser feito um protocolo pela agência dos Correios, né? Porque e eu acho que talvez aí entra também a ideia de a gente difundir essa questão da importância do advogado, né? Porque muito se fala também dessa ideia do INSS dá para fazer tudo sem advogado, né? Alguns vendem essa ideia aí, às vezes até o próprio INSS. E é muito importante a gente entender, até a sociedade, acho que a sociedade, na verdade, entender da importância desse advogado qualificado. De que, olha, antes de eu ir lá e protocolar meu atestado médico, vou conversar com um advogado sobre isso. Porque essa ferramenta me parece que veio para ficar mesmo, a gente não vai conseguir não trabalhar com ela, mas a gente precisa difundir essa ideia de que a incapacidade, sim, o laudo do médico assistencialista é importante, mas você precisa entender que a incapacidade ela não é um conceito só médico, né? Ela tem um viés ali jurídico e a gente precisa que uma pessoa também qualificada do ponto de vista técnico-jurídico consiga orientar essas pessoas. Então, acho que difundir essa ideia de que sim, a gente até falava muito isso, de que na incapacidade a gente não tem uma atuação no administrativo, a gente tem uma atuação no judicial. E era isso mesmo, o cliente ia lá, fazia a perícia e vinha, e a gente, agora não. Agora a gente tem uma ferramenta que às vezes o cliente procura a gente porque ele tem uma dificuldade do ponto de vista ali digital, de que olha, não conseguiu protocolar, enfim. Mas fazer esse exercício de que agora vai precisar sim ter essa conversa do ponto de vista técnico do advogado para o protocolo desse documento. Vamos levar isso para o correio, mas espera aí, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito, e acho que a ideia do e-book é justamente essa, de trazer essa conscientização para a advocacia também, nesse sentido de que a gente vai precisar estar preparado para fazer essa análise, para difundir essa ideia da importância do advogado nesse trabalho técnico também, não é basta ir lá e protocolar um atestado médico, não, vai precisar fazer essa análise de que o senhor fazia, né? Qual que era a atividade do senhor, o que esse laudo está dizendo? Eu não sei se vai precisar, eu estou pensando aqui, Eric, exatamente isso, porque o que acontece? Esse nosso conhecimento que chegou num nível bem legal de falar assim, caramba, eu consigo pelo menos identificar esses indícios de incapacidade, ele ficou agora em segundo plano, porque aquele advogado que não conhece muito bem sobre isso, mas ele domina a ferramenta, ele domina sobre tecnologia, se você chegar com o laudo, ele consegue dar benefício para você. Sim. Isso gera um movimento nacional em que as pessoas começam a falar assim, poxa, um laudo médico dá direito a benefício. É o silogismo, de certa forma, né? Que a gente sempre lutou contra, inclusive, né? De não basta ter doença. Toda essa nossa luta para tentar ficar mais técnico e realmente ajudar a filtrar, na verdade, vira o contrário. Concordo. Né? Estão concedendo benefício, com certeza, para muita gente que não tem direito à incapacidade. É uma distribuição de dinheiro público, é uma distribuição de renda. Concordo com esse seu raciocínio, faz todo sentido. Eu tenho dúvidas, assim, porque eu vejo como uma solução do ponto de vista gerencial, né? Pensando em... Diminuir a fila. Eu tenho dinheiro público que tem que ser gerido e tem que ser gerido com decisões corretas. Você diminui o custo público, apenas com a perícia, né? Juntando o documento e pagando o benefício para um monte de gente que não tem direito. Eu não sei, assim, gente, critiquem aí, tá? Mas deixe seus comentários ou opinião. Eu vou me posicionar. Eu acho que, assim, é um erro do ponto de vista de gestão que o governo faz, e não é crítica a este ou aquele governo. Eu acho que governos, eles sempre avaliam o seu momento, porque precisam de reeleição, faz parte, não estou dizendo nenhuma crítica a esse ou aquele governo, realmente, mas eu acho que é uma decisão de governo errada, como foram vários outros governos também. Não, mas eu concordo com eu não sei se fica. Fala. Você acha que não fica? Eu não sei, é muito dinheiro que vai começar a cair pelo ralo aí. Na Previdência a gente está sempre nessa mutação, né? Então, o discurso é de que veio para ficar. Eu acho que concordo que vai trazer essa ideia do advogado técnico, né? Disso difundir, talvez, para não só a advocacia, né? Como eu disse, a pessoa vai conseguir lá no correio fazer esse protocolo. E sim, vai gerar um gasto público que não vai ser eficiente, né? Porque vão haver concessões para pessoas que têm direito. Complicadíssimo. Bom, então falamos aqui desses benefícios por incapacidade, aposentadorias por tempo especial, tem sido também um foco seu, nem tanto, esse está em segundo plano. Sim, a gente trabalha no escritório, temos sim os processos,
A gente estuda bastante, a especial é algo que exige muito, né? Algo muito técnico. E sim, às vezes eu até converso muito isso com os clientes, né? Essa ideia, a incapacidade sempre lhe demanda uma certa urgência. Mas quando a gente olha para uma aposentadoria, eu sempre falo muito para os clientes de que, olha, a gente está lidando com algo que é muito caro, muito importante para o senhor. Então, não exija pressa nesse momento, né? A gente precisa fazer uma análise detalhada da sua situação. Eu vendo muito essa ideia, porque eu acho que isso, assim, não adianta eu pegar ali e fazer uma análise de qualquer jeito, porque é detalhe, a gente precisa entender a vida contributiva toda daquela pessoa. Então, o cliente, às vezes, muito tem aquela, doutora, já distribuiu? Não distribuí, já fiz o meu cálculo, já fez o meu... Não, pera aí, a gente tem um prazo longo para fazer isso. Eu sempre coloco um prazo mais a longo prazo para isso, com algumas exceções, mas justamente porque eu acho que a gente lida com algo muito caro. É uma vida inteira de trabalho, né? E às vezes ali a gente vê toda essa discussão no judiciário de efeitos financeiros, porque deixou de juntar um documento, porque ficou uma informação de fora. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho pré-processo, né? De, não, peraí, vamos analisar a documentação do senhor, os detalhes, tem como buscar um documento, tem como a gente trabalha assim no escritório, mas muito com essa ideia de que aqui, mais do que nunca, a gente precisa ter muito cuidado aos detalhes. A advocacia previdenciária, ela está nos detalhes. É o trabalho de formiguinha. Eu acho que eu deixei uma ponta solta e eu quero só voltar nela aqui. Você falou do e-book e pode ser que o pessoal esteja com dúvida em relação a essa questão do e-book. É claro para a gente, mas eu não sei se é claro para as pessoas. Conta um pouco para a gente o que esse e-book feito, então, pela OAB, pelos membros da OAB, a Érica coordenando esse grupo, o que o pessoal vai encontrar nesse e-book? Por que ele seria importante aí para a advocacia, Érica? A gente está, nesse e-book, a gente está trabalhando a ideia de detalhar mesmo esse procedimento do ateste médio, o que pode, o que não pode. A gente sabe que tem um material da própria Previdência falando sobre isso, mas a gente quer trazer isso muito para a advocacia, de entender ali os detalhes de todo esse procedimento, quais são as consequências, pode pedir prorrogação, pode recorrer, que a gente percebe no dia a dia da conversa com os colegas justamente essas muitas dificuldades com relação a essa nova ferramenta, de que, olha, eu posso recorrer, vai ser negado, e a gente precisa trazer essas informações que vão ter impacto, inclusive, no processo judicial, né? O que eu tenho interesse de agir, a pessoa fez o ateste médio, o benefício não foi concedido, e a gente não pode falar numa negativa, a gente tem uma não conformação de documentos. Eu posso judicializar isso? Aí, vamos lá, bater todo mundo lá. Quem não... Pro objeto litigioso, né? Exato. Quem não está preparado, quem não entende essa ferramenta, muitas vezes o desavisado vai lá, vai judicializar isso e vai ter o quê? Aqui não tem interesse de agir, doutor, não tem a pretensão resistida, foi uma análise documental, não teve uma negativa. Então, peraí, então a gente vai ter que... Antes da gente fazer uma jurisprudência ruim disso no judiciário, a gente precisa entender essa ferramenta para a gente entender, ok, o advogado não quer fazer o protocolo do ateste médio, tem advogado que está usando isso como um serviço no seu escritório, mas eu não quero, eu quero só pegar a parte judicial. Aí, como a gente bem colocou aqui, aquele advogado desavisado, fez a perícia, fez a análise documental, teve a não conformação, vamos judicializar. Tá errado. Cadê aqui o interesse de agir? O previdenciário sempre é macro. Qualquer movimento que a Previdência faça, a gente tem que fazer esse exercício de pensar em todo o processo que vem na sequência. Então, a gente precisa fazer esse exercício de entender essa ferramenta. O e-book vai ser muito importante para isso. Você queira ou não fazer o protocolo desse documento no seu escritório, você vai precisar entender, eu quero fazer só o judicial do benefício por incapacidade, porque, inclusive, quem trabalha com incapacidade é isso, assim, a gente não faz administrativo, raríssimas exceções. Quando eu estou discutindo carência, qualidade de seguradas, até muitas vezes vale a pena sim você ir para o administrativo, porque a gente tem uma jurisprudência contrária no judiciário. Mas quando a gente está discutindo incapacidade, não vai perder tempo com recurso administrativo, a gente vai judicializar. Mas agora a gente tem uma ferramenta nova onde a gente não tem uma negativa, a gente tem uma não conformação. E aí, qual que é o próximo passo? A gente precisa pensar, tem que agendar a perícia para ir ter a negativa na perícia para você poder judicializar isso. Então, a gente precisa entender, o e-book vai vir muito com essa ideia de trazer não só o que está ali na portaria, a gente está trazendo o além.
de que qual que é o exercício do que o advogado vai precisar pensar para, ok, vai judicializar, mas espera aí, o cliente chegou com essa não conformação, não vou judicializar direto. A gente vai ter que agendar uma perícia, o senhor vai passar na perícia presencial antes. Então, a gente precisa entender essa ferramenta, inclusive para a gente saber como a gente vai atuar no judiciário com ela, que esse vai ser um novo desafio, porque a gente sabe como o judiciário vai lidar. As demandas vão começar a chegar agora no judiciário, com essa questão do teste médico. Muito legal, muito legal. O e-book ele tem meio que um compilado aí das principais dúvidas da advocacia. Perfeito. Ele consegue, às vezes, esclarecer dúvidas que ele nem tem ainda. Dúvida de outras pessoas, mas que vão estar ali dentro de soluções que foram criadas por esse grupo, né? Não soluções criadas pelo grupo, né? Mas esclarecidas. Pensadas ali. Pensadas para poder ajudar a advocacia. Então, esse tem sido o trabalho da OAB, né? Ajudar realmente a termos uma classe mais forte. Caramba, Érica, que papo legal. E já vamos chegando aqui no finalzinho. Nem percebi o tempo passando. Louco, né? Gostou? Muito, foi a minha primeira experiência com podcast. Tava um pouco aqui ansiosa, como eu disse, sempre dá aquele medinho de algo novo. Mas foi um papo tão gostoso que eu nem percebi o tempo passando. Passa rápido demais. Muito. Passa muito rápido, muito legal. Eu não sei se eu me acostumo com essa velocidade, porque o papo vai encaixando, vai ficando legal e de repente, vai chegando ao fim. Eu vou te deixar aqui fazer as considerações finais antes, queria te agradecer. Primeiro, te agradecer pelo trabalho que você faz pela advocacia, né? Eu acho que precisamos agradecer, aliás, deixem no comentário. Érica, obrigado, porque de verdade, você faz um trabalho muito legal para a advocacia, já há 6 anos, ajudando a nossa classe a ser mais forte, né? É motivador. Eu vejo esse trabalho e eu me motivo a partir do seu empenho. Então, muito legal, obrigado por esse trabalho que você faz pela advocacia, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui participar do Prevcast. E obrigado por ter compartilhado tanto conteúdo bacana, tanto conteúdo legal. Abriu um pouco aí da caixa preta do seu escritório. Foi um bate-papo, uma troca muito, muito legal mesmo. Obrigado mesmo. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que os novos desafios sempre tiram a gente da zona de conforto. Como eu disse, eu tô nessa fase, tem muita gente que quer passar uma ideia de que, olha, eu tô aprendendo muita coisa, principalmente com essa parte da gestão, falar sobre isso, a gente aprende nessas conversas, né? Eu saio daqui, acho que levando muito mais coisa, aprendi muito mais coisa do que compartilhei. Eu acho que essa troca é muito importante. A gente sempre aprende com a experiência do outro e a gente precisa entender que a gente está em momentos diferentes, né? A gente, às vezes, com essa coisa, principalmente de rede social, a gente se compara muito, né? Então, entendam o processo de vocês, entendam que cada um tem uma história, cada um tem um momento, e a gente vai construindo a nossa história justamente com esses erros, acertos, subindo um degrau na escada. Às vezes a gente volta de novo, aprende de novo, e como o Danilo disse, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, eu agradeço a oportunidade de poder bater esse papo aqui com você, foi muito gostoso. E também agradeço o seu trabalho na comissão. Eu acho que você veio agregar muito, assim, eu percebo pelo movimento, pelo trabalho que você está em vários grupos trabalhando ali, é um dos líderes ali da subcomissão de relação com o INSS, nessa parte de perícia. Então, eu agradeço também muito o seu trabalho com o Prevcast. Eu acho que difundir essa informação, a experiência com outros advogados, de todo tipo de gente, né? Eu vejo aqui passando, como você colocou, peritos, advogados jovens, como a Natália, advogados mais experientes, professores. Então, isso é muito bacana. Legal, obrigado. Você tocou num ponto, nossa, me faltou a frase aqui. A nossa competição, essa questão da comparação é muito interessante, né? Ela gera sofrimento e a nossa comparação ela deve ser feita conosco mesmo, né? Eu acho que a gente está em concorrência com a gente. Se você percebe, e como você colocou, né? Você olha a sua evolução, você concorreu com você e evoluiu, cresceu. Então, acho que isso dá motivação. Quando você está melhor que você de ontem. Perfeito. Érica, obrigado. Queria agradecer você de casa. Gostou do episódio? Foi sensacional para você. Para mim foi top. Coloca aqui o que você achou e bora compartilhar os seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade. Vamos solucionar as dificuldades que a gente tem de gestão. Vamos compartilhar experiências. Eu acho que a gente torna uma classe previdenciária mais forte. Obrigado, Érica. Obrigado você de casa. Valeu.